Shalom pessoal, shalom Leculão, shalom a todos. Eu estou de volta aqui, né, com o estudo, voltando aí com o estudo das 7 leis, né, as 7 categorias de leis, né, suas ramificações, né. E hoje eu vou estar falando aqui sobre os pecados sexuais, né, transgressões sexuais, né, que é uma coisa assim muito séria, né. Então o Rabino Tuvia Buto, né, ele elabora aqui as ramificações, né, da, da- das 7 categorias de leis, né, que tratam ali de assuntos ligados a transgressões sexuais. Então vamos começar aqui a leitura. Não há pecados sexuais. É proibido para um homem ter relações com sua mãe, né? Isso aí é totalmente proibido, isso é até comum dentro da nossa sociedade, né? Mesmo uma pessoa que não é religiosa, né? É comum assim, ela já é um costume, né? A pessoa não ter relação sexual com a mãe, com parentes próximos, esse tipo de coisa. A pessoa que faz esse tipo de coisa já é uma coisa estranha, né? É até meio mal vista assim pela sociedade, mesmo no meio de pessoas não religiosas, né? Mas isso aí, a origem disso aí, na verdade, é por causa da religião, né? Muita influência ali do judaísmo, cristianismo, né? Acredito que até o islamismo também acho que é proibido, né? Então tem essa questão aí, entendeu? Influenciou muito. Que tem povos do passado que aconteciam isso, né? Esse tipo de coisa. De o filho casar com a mãe, né? Não sei se era muito comum, eu não cheguei a estudar ainda a respeito desses assuntos aí na antiguidade não, né? Porque mesmo na antiguidade existia uma certa moralidade ainda nos povos, entendeu? Apesar deles serem idólatras, né? Apesar de não terem ainda aquela questão da não seguirem, né, as 7 leis, né? Mesmo assim ainda tinha um pouco ali, algumas coisas de moralidade ali que os povos carregavam, né? Essa questão ali, pelo menos alguns assim, acabavam cometendo esse tipo de relação, né? De ter relação com a mãe, que é uma coisa assim estranha, né? Mas, vamos continuar aqui. Sua irmã materna. Não se pode ter relação sexual com a sua irmã por parte de mãe. É isso que está querendo dizer ali. Aí por parte de pai pode? Segundo a tradição, sim. Tanto que tem lá aquele caso de Abraão, né? Abraão estava lá no. Teve a passagem dele que foi para o Egito, né? E também teve. Eu não me recordo direito se lá no Egito ele falou que era irmã dele. Acho que ele falou também, né? E também teve aquele caso que ele encontra com Amaleque, né? Que ele fala que está em Gênesis, né? Gênesis 20, 21, né? Que ele fala que é irmã dele, né? Fala que é irmã, né? Na verdade ele não está mentindo. Não era uma mentira que ele está falando. Ele fala que ele é irmã dele. Aí Amaleque ali, até o mesmo próprio faraó interpreta, pô, esse cara aqui é irmã dele. Essa moça aqui, cara não, né? Essa mulher aqui é irmã dele, então ele não tem nada com ela, né? Já que eles são irmãos, né? Então ali a pessoa ele interpreta, aí já entra essa questão da moralidade que eu falei, né? Que os povos lá do passado ainda carregavam um pouco de moralidade ainda, né? Que eles já tinham esse costume de não ter relação sexual ali com a irmã. Então eles interpretavam ali que não era a esposa de Abraão, né? Abraão tinha que falar isso, senão ele morria. E realmente, o que ele falava não era mentira. Na verdade, a Sara, né? A matriarca lá, Sara, era, era filha do irmão de Abraão, na verdade, né? Era a neta de Tera, né? Que era o pai de Abraão. Mas naquela época lá, o avô não tinha, eu acho que não tinha essa expressão, essa palavra, né? Avô, essa maneira de chamar ali o pai do seu pai, de avô. Era considerado pai também. A pessoa ali era considerada seu pai também.
Então o que ele estava falando não era mentira, ela realmente era irmã dele. Apesar de ser filha do irmão dele, mas era neta de Tera, né? Que era considerado naquela época lá pai dela também, entendeu? Aí daí se entende, né? Inclusive eu acho que Abraão explicou isso para Amaleque. Eu acho que, se eu não me engano, teria que conferir lá para saber melhor, né? Para relembrar lá, que eu não estou lembrado, mas parece que ele falou isso para Amaleque, ela é filha do meu pai, não de minha mãe. Alguma coisa assim. Lá na passagem lá, eu acho que de Gênesis 20, 21, né? Mas então ali é interpretado, né, que com a irmã, não, com a filha do pai, por parte de pai, é permitido um noético ali ter relação sexual com ela, entendeu? Falei relação sexual aqui, mas é um casamento, permitido você casar com ela, entendeu? Não é proibido. Isso aí eu tô falando da irmã por parte de pai. A por parte de mãe já é proibido, como a gente leu aqui agora, entendeu? Com base nisso aí que está lá escrito lá em Gênesis, os sábios interpretam que é permitido, né? Porque Abraão justifica lá, né? Porque ela é minha irmã, né? É minha irmã, mas só que é só por parte do meu pai. Dando a entender ali que por parte do pai é permitido. Mostrando ali que é permitido. Só que Amaleque interpretou que era irmã mesmo, né? Tanto por parte de mãe, talvez, provavelmente por parte de pai também, entendeu? Interpretou dessa maneira, entendeu? Aí foi Abraão explicou para ele que de fato era. E não mentiu, né? E não contou mentira, né? Porque naquela época lá, o avô era considerado pai, como eu mencionei aqui, né? Mas vamos continuar aqui o estudo. Sua filha, proibido também, incesto, uma coisa totalmente imoral, né? Não pode o pai deitar com a filha, uma coisa totalmente errada, né? E vice-versa também, a mãe deitar com o filho também, né? Apesar de não estar mencionado aqui, mas também é a mesma coisa, né? Ele menciona aqui porque não é o comum, né, de acontecer. Normalmente é o homem ali que toma a iniciativa, né? Eu acho que a questão aqui, eu acho que ele não colocou isso aqui por causa disso, né? Mas a mãe também é proibida. A mãe não pode ter relação com o filho. Tanto a mãe como o pai. Eles não podem ter relação com filhos, né? Mas ele colocou só a filha aqui porque o mais comum é o pai ter relação com a filha, né? Aí continuando aqui. Sua tia, irmã da mãe, alguns dizem irmão do pai. Então, tanto sua tia, irmã da mãe, e entra aqui agora, alguns dizem, pessoal, aí já tem uma divergência, né? Tem alguns que falam que não é permitido deitar com a irmã do pai, né? Sua tia, né? Pai de pai, e outros falam que não é proibido. Aí entra uma questão aqui, tem uma divergência aqui entre os sábios, né? Quando ele fala alguns dizem, já tem uma divergência. Aí depende de cada um ali, da pessoa, né? Porque é sempre aconselhável, pessoal, a pessoa que, por exemplo, ali está seguindo no arrismo, né? Ela tem um rabino ali para estar orientando ela em relação aos assuntos. E você tem que procurar seguir o que aquele rabino ali está orientando. Você faz parte lá de um grupo de Noahides, lá tem um rabino lá que orienta a comunidade lá. Você procura seguir o que o rabino lá está te orientando. Ele vai te ensinar lá a seguir as 7 leis. Isso aí é unânime, né? Todo judaísmo tradicional ali, que é o judaísmo ortodoxo, ele defende isso. Defende que o cara ali siga as 7 leis de novo, né? Agora, na questão das categorias de leis, podem acontecer algumas divergências. Uma divergência ou outra. Eu estou citando aqui agora, né? Parte da tia. Alguns falam que pode, outros falam que não pode, né? Com a irmã do seu pai, né? Que seria sua tia. Mas continuando. Alguns dizem, aí já entra alguns dias de novo, a mulher de seu pai, mesmo após a morte do pai.
Bom, a mulher do pai, quando está casado com ela, isso é proibido. Isso aí seria adultério, né? Isso é proibido, isso é coisa totalmente proibida. Agora, em relação depois que seu pai morreu, alguns dizem que é permitido, outros dizem que é proibido. Vai ter uma divergência também aí nessa questão. Aí você segue o Rabi que está te orientando lá, o Rabino que está te orientando, a pessoa que está te orientando, seja um morê, né? Existem também morês também que são assim, que receberam ali uma instrução rabínica para poder estar ensinando ali aos não-judeus também, né? Temos alguns aí pela internet, né? Eu conheço só um, né? Na verdade, né? Mas não sei se existem outros. Eu acredito, existem outros. Existem outros, sim. Mas segue a pessoa lá, o seu orientador lá, o seu conselheiro, né? Procura seguir o máximo que você puder as orientações dele. Não que você seja obrigado a seguir tudo que ele está falando, né? Pode, assim, não, mas um outro sábio lá falou isso daqui também, e para mim isso daqui faz mais sentido, né? Agora, se a pessoa que está te orientando, se a pessoa que você quer que ela seja seu orientador, então você procura seguir o máximo, assim, procura seguir o que ela está falando, entendeu? Senão você segue outra pessoa. Porque, entendeu? Para não gerar confusão, entendeu? Mas sem procurar seguir, sem procurar ter um rabino ali, pelo menos para para te dar conselhos, entendeu? Se tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, você vai lá, pergunta para ele esclarecer sua dúvida, entendeu? Pelo menos para tirar a dúvida quando você precisar, né? Agora, em relação aos estudos desses negócios, você pode estudar pela internet, né? Você pode olhar um site ou outro falando das 7 leis. Não há obrigatoriedade ali de um noético ali ter um rabino ali igual o judeu. Ele tá ali, o rabino ele cuida da comunidade lá, do judaica lá, né? É o responsável pela comunidade judaica lá, a sinagoga, aquela questão toda. E pro noético não tem essa obrigação, mas é importante ele estar buscando orientação com o rabino, porque o rabino conhece a tradição, conhece a respeito das 7 leis, essa questão toda, entendeu? E se bem que hoje em dia tem internet, você pode acessar a internet, você pode pesquisar a respeito das 7 leis, também você pode fazer isso também, né? Mas é bom você ter um rabino ali para tirar uma dúvida sua. Por exemplo, você acompanha lá no Arismo aí pela internet, né? Hoje tem vários sites aí, muito conteúdo, principalmente em inglês, né? O inglês é rico, né? Cheio de conteúdo aí noético. Aí sei lá, tá lá, você acompanha na internet, você gosta de acompanhar, você é um noético assim mais independente, entendeu? Você não faz parte de comunidade, nem nada desse tipo de coisa não, você é mais isolado. E você gosta de acompanhar o negócio pela internet, mas mesmo assim, mesmo você, é bom você ter um rabino ali tá te tirando alguma dúvida sua, que vai pintar alguma dúvida e você não fica lá naquela dúvida lá, não sabe o que você faz, né? Aí é importante você ter um rabino também para poder estar tirando essa dúvida sua, né? Sanando as suas dúvidas. Continuando aqui. A esposa de outra pessoa, né? Aí entra aquele negócio, né? Do adultério, né? Traição, né? Você está pegando ali uma coisa de uma mulher de outra pessoa, né? E tendo ali relações com ela, um relacionamento ali com ela, né? Uma coisa ilícita também, imoral, né? Inclusive, na minha opinião, pessoal, isso aí devia ser até crime, entendeu? Se a pessoa, isso aí eu tô falando, assim, aqui entra também na questão ali de se você estiver namorando com uma pessoa também, você tem uma namorada lá e você trai ela, isso também é proibido também. Mas assim, no caso que eu colocaria como lei, né? Que é um relacionamento assim que não tem um contrato, nem nada, uma coisa, uma coisa formal, né? Você pode se dizer assim, entendeu? Não tem uma coisa legalizada, um contrato, alguma coisa assim. Um relacionamento de namoro é mais assim, os dois ali juntos e tal.
Depois eles resolvem casar, aí tem todo o contrato de casamento, essa questão toda, né? Você vai lá no cartório, aquele negócio todo. Então, esse tipo da pessoa casada com outra pessoa, na minha opinião, isso aí devia ser até crime. Isso é uma coisa assim muito imoral, entendeu? Não sei que tipo de penalização poderia ser, uma prisão ali de. Não precisa ser muito tempo, né? Um ano de cadeia, no máximo, 2 anos de cadeia, ainda pagar uma multa, ainda uma indenização para a pessoa lá que. Ou prestação de serviço comunitário, né? É uma coisa muito imoral, entendeu, pessoal? Inclusive isso aí gera muita violência, crimes, entendeu? A mídia aí não fala não, mas muita gente aí que tá morrendo aí é crime de. A mulher pulou a cerca, o marido foi lá, pulou a cerca, né? O marido tá lá suspeitando de alguma coisa, não sei, ele tá até acontecendo alguma coisa de fato mesmo, né? Então esse tipo de problema aí, esse tipo de coisa aí, gera é, questão de traição, esse tipo de coisa, gera mais problema, né? Gera crimes, esse tipo de coisa. Pode acontecer ali do cara ficar. Porque a gente é humano, né? O cara é humano, o cara tá lá. Talvez a mulher dele tá traindo ele com outro homem. Isso é humilhante. Isso é uma coisa assim que a pessoa fica até humilhada, né? Se sente até humilhada. Aí vai lá, o cara perde a cabeça e acaba cometendo um crime. Sendo que isso aí poderia se evitar se criasse uma lei, entendeu? Uma lei ali, você sabendo que aquela pessoa vai ser penalizada, aquela mulher ali que está traindo um homem ali vai ser penalizada. O exemplo, né, da mulher, né? Vai ser penalizada ali com ser punida de alguma forma ali por causa daquele tipo de coisa. Tá? Então eu acredito assim, na minha opinião, de isso aí devia ser crime, entendeu? Mas dentro das 7 leis é proibido, né? Continuando aqui, animais, né? Que é a bestialidade, isso é totalmente proibido, entendeu? Uma coisa também estranha, imoral, né? Acontecia com os povos antigos também, de ter relações sexuais com animais, inclusive até em orgias que tinha lá, se não me engano, lá em Roma, lá acontecia de eles terem relações, botar até cachorro lá no meio, lá para ter relação sexual com ele. Então isso é uma coisa totalmente proibida, não é, porque não é coisa assim, o ser humano ali, é uma coisa antinatural, entendeu? O ser humano ali, ele tem um homem e tem a mulher, os dois foram feitos ali para poder ter relação sexual, para poder estar dando continuidade ali à espécie humana, que é o propósito principal da relação sexual é esse, é gerar filhos, entendeu? Essa questão, essa necessidade que a gente tem de ficar tendo relação sexual, que é uma coisa humana também, uma coisa que faz parte da gente, mas isso veio através do pecado de Adão, né? Que foi a introdução lá do Yetzer Hará, né? Que é a questão da alma animal. Que a gente no futuro pode entrar mais em detalhes em relação a isso, né? Para poder entender, né? Mas essas necessidades de corpóreas, né? Muitas dessas necessidades que a gente tem hoje em dia é por causa disso, entendeu? Que são necessidades que a gente tem também, não é que é uma coisa errada, né? Você tem uma necessidade, seria ter relação sexual com sua esposa. Inclusive, em algumas situações é até um mandamento, né? O cara ali satisfazer a esposa dele, entendeu? Mas a principal função da relação sexual é essa, entendeu? Reprodução. Né? E você ter relação sexual com o animal, você não reproduz. Você falar que é uma coisa estranha, né? E tem acontecido aí nos dias de hoje, né? Eu vi uma mulher, inclusive na internet, a mulher casou com um cachorro. Tá acontecendo aí nos dias de hoje, né? Outro homem, né? Que seria o homossexualismo. Né? Que é outra coisa proibida também, outra coisa infrutífera, né? É proibida, esse assunto aí é até meio delicado, né? De a gente estar tocando, que hoje em dia tem uma proteção muito grande aí para esse tipo de pessoas, né? Essas pessoas que se comportam desse jeito, né? E sinceramente, pessoal, um comportamento ali que, com todo respeito, isso eu não estou me referindo aos indivíduos, né? As pessoas que são gays, né? O cara quer ser gay, isso é um direito dele, né? Isso é o livre-arbítrio dele, o direito da pessoa, a gente tem que respeitar, entendeu? O cara quer ser gay, é o direito do cara. A gente respeita a pessoa, entendeu? Como ser humano, né?
A gente pode até discordar daquilo dali, daquele tipo de comportamento, mas a gente respeita ali a pessoa, entendeu? Vai chegar na pessoa, você não vai chegar na pessoa ali, agredir a pessoa ou sair difamando ali, sair difamando não, falando mal da pessoa, né? Tentando manchar a reputação ali da pessoa, esse tipo de coisa não. Deixa lá, o problema é dele, isso é a vida dele para lá. Da mesma forma, outra pessoa de uma outra religião, uma outra crença diferente da sua, mesma coisa, né? Isso é o direito da pessoa. Mas nós ali somos seres humanos e temos que nos respeitar ali, tratar uns os outros com respeito, né? Mas o que tem acontecido hoje, pessoal, felizmente ali parece que um estímulo esse tipo de comportamento, né? Que pra mim eu não concordo com isso não, entendeu? Eu acho que a pessoa quer ser, o direito da pessoa. Daí você ficar estimulando, incentivando esse tipo de coisa, porque um comportamento, se você for observar assim, não tem um benefício. Isso estou me referindo ao comportamento, não ao indivíduo. Não tem benefício social isso. Não tem uma coisa ali exclusiva deles, alguma coisa ali exclusiva deles, daquele tipo de comportamento ali, que gera bem ali para a sociedade. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Não tem nada. Uma coisa ali. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma coisa que se não existisse ali, ninguém ia estar sentindo falta disso, entendeu? Ninguém ia estar fazendo falta para ninguém, entendeu? Ninguém ia estar sentindo falta daquilo dali, entendeu? Diferente do comportamento heterossexual, né? Heterossexual gera filhos, né? Quer dizer, a continuidade da espécie humana, né? Então já é uma coisa muito diferente já, né? É uma das coisas mais importantes que tem, né? Você dá continuidade ali à espécie humana, né? Que é muito importante, né? Inclusive uma mitzvah, tanto para o judeu como para o não judeu também, né? Ter filhos. Aí entra aqui, alguns dizem até mesmo relações com a esposa devem ser de forma que é possível ter filhos, né? Outra questão também, né? Alguns, aí há uma divergência, né? Relações que é possível ter filho, relação lá que você vai lá, tem um ato de penetração, tem uma ejaculação lá dentro da mulher, entendeu? Então essa é uma relação ali que é possível ter filhos, entendeu? Que eu falei no vídeo anterior, né, a respeito do derramamento de sêmen em vão, né? Isso aí é permitido, né? Você ter relação dessa maneira, né? Igual eu falei também, tem alguns sabidos que falam também que não tem problema ali o marido e a esposa ali usar preservativo, né? Que é uma coisa ali para mim faz muito sentido, né? Mas obrigado ali, você é obrigado tipo assim, existe uma mitzvah ali de procriação, né? Mas você não é obrigado a ficar enchendo ali, fazendo filho toda hora, não. Se você não tem condição de sustentar aquelas crianças, né? Aquela família lá que você está fazendo, então é melhor você não fazer, entendeu? Mas você pode evitar o derramamento de semivão. Como eu falei anteriormente também, tem períodos na mulher que a mulher está infértil. Então ela pode estar. Você pode estar tendo relações sexuais com ela, entendeu? Mas no caso entra aquele negócio do alguns, né? É uma divergência ali entre eles, entendeu? Entre os sábios, né? Aí cita mais aqui, portanto, prostituição e sexo casual são proibidos, né? Que seria prostituição, todo mundo sabe o que é, né? No passado, há uma tradição que fala, inclusive está na Bíblia, né? No passado era permitido a questão da prostituição. Por causa de que tem aquela ocasião que Jacó ali tem relações sexuais com Tamar, né? Por que Jacó não, perdão, e Judá, né? Judá tem relações sexuais com Tamar. Por que Judá vai lá ter relações sexuais com Tamar? Porque ele estava pecando? Não, porque era permitido. É permitido ali você ter relação sexual ali com uma prostituta. Aí há uma tradição que fala que Shem, para quem não sabe, é o filho de Noé. Também conhecido também na Bíblia como Melquisedeque, né? Talvez a gente fale mais a respeito dele no outro vídeo anterior. No outro vídeo anterior não, no vídeo posterior, né? Mais para frente aí.
a gente fala a respeito de Shem, que era um dos filhos de Noé, que era um sacerdote lá naquela época lá, entendeu? Era um juiz, sacerdote, era rei, entendeu? E ele emitiu uma proibição, uma halahá, né? Uma cerca, né? Proibindo a prostituição lá naquela época lá. Então dali passou a ser proibido. Inclusive alguns sábios sustentam que isso aí está em vigor até os dias de hoje. Agora alguns que falam que não está, né? Aí tem divergência. Seria, estou querendo dizer que seria permitido ali não ético, né, ter relação sexual com uma prostituta. É meio polêmico isso daí, meio complicado. Mas alguns sustentam, como eu falei, né, que esse decreto de Shem, né, porque é uma halahá, é uma lei instituída ali. O que aconteceu? Essa lei é uma lei instituída pelos sábios. Ela não tem o mesmo peso ali que uma lei mesmo dada por Deus mesmo, não, entendeu? Mas alguns sustentam ali que aquilo está em vigor até os dias de hoje, né? Se está em vigor, ele era o líder lá da época lá, Shen, né? E se o negócio está em vigor até os dias de hoje, então passa a ser proibido. Aí alguns podem aparecer, alguns aí falando que é permitido, né? Tem uma divergência aí de pensamento. Mesma coisa sexo casual também tem divergência, né? Já vi rabino falando que é permitido, outros você vai ver falando que é proibido, com certeza, né? E no caso há divergências, né? Igual eu falei aqui, né? Eu até li aqui, né? Alguns dizem, né? Aí você tem que pedir orientação com o seu rabino, né? Ou seguir ali o que você acha ali, que dentro do seu entendimento, o que acha nesse tipo de situação assim, você acha que é o correto ali tá seguindo, né? O padrão correto tá seguindo, né? Mas caso de dúvidas, né? Consulte seu rabino, né? Ou seu moré. Mas então, pessoal, o estudo aqui sobre relações sexuais acabou, né? O próximo vai ser roubo. Não ao roubo, né? Esse estudo foi do estudo do Rabino Viabuto, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dá um like e se inscreva no canal, né? E é isso aí. Shalom, tudo de bom.